Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Que alegria ter você aqui comigo neste momento. Você já parou para pensar em como é fácil, quase automático, cair na armadilha de reclamar? É como se o nosso coração tivesse uma sintonia preferencial para a estação da murmuração. Você acorda e já reclama do trânsito, da falta de tempo, das exigências do trabalho, das pequenas e grandes frustrações do dia a dia. E o mais perigoso é que essa reclamação, quando não é tratada, se torna um peso invisível, uma âncora que impede a sua alma de voar. Talvez agora mesmo você sinta um desânimo, uma frustração que faz com que cada passo pareça mais pesado. Mas eu tenho uma palavra que pode ser um verdadeiro refrigério para a sua alma hoje. Eu quero orar junto com você, porque a palavra de Deus me ensina que a murmuração é um peso que nos afasta da alegria, da paz e da presença de Deus. A murmuração é a voz do deserto, a canção da escassez, e eu quero te convidar a encontrar comigo a voz da gratidão. Eu prometo que, se você ficar comigo até o final, a gente vai descobrir como a oração de adoração em meio à dor, pode ser a chave que não só silencia a murmuração, mas também abre as portas da sua vida para uma nova estação de paz, alegria e liberdade. E para que essa palavra alcance mais corações, que assim como o seu, precisam de um refrigério, já deixa o seu like. Isso não é só um clique, é um ato de fé que ajuda a espalhar a semente dessa mensagem. E se você quer que essa voz de fé e de esperança seja uma presença constante na sua vida, se inscreve aqui no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma palavra que pode transformar a sua vida. Vamos juntos? Vamos começar essa jornada. Meu amigo, minha amiga, se você já se pegou reclamando de algo hoje, de algo pequeno ou grande, eu quero te dizer uma coisa: você não está sozinho. A murmuração é um hábito tão enraizado em nós, uma herança da nossa natureza caída, que muitas vezes a gente nem percebe. É como a areia nos sapatos de quem caminha no deserto. A cada passo ela incomoda, nos pesa, nos arrasta, mas a gente se acostuma. E a Bíblia, que é a nossa bússola e o nosso mapa, nos mostra que a murmuração é uma prisão que nos impede de experimentar a verdadeira liberdade que Deus nos oferece. E a minha autoridade para te dizer isso hoje vem de um versículo que me confronta, me liberta e me inspira todos os dias. Eu quero que você abra a sua Bíblia ou use o seu coração para meditar comigo em Atos, capítulo 16, versículo 25. Eu vou ler para você. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Eu amo esse versículo porque ele não diz que Paulo e Silas estavam murmurando. Ele não diz que eles estavam reclamando da injustiça, da dor, da prisão injusta, do castigo físico. Não! Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E a primeira grande verdade que eu quero que você entenda é que a oração de adoração é a nossa arma contra a murmuração. A adoração em meio à dor. Pense comigo na história do povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, eles foram libertos de uma opressão física, mas o coração deles ainda estava na prisão. Eles não paravam de murmurar. Eles reclamavam da comida, da água, da liderança de Moisés, das dificuldades do caminho. A murmuração era a linguagem de quem, mesmo liberto, ainda tinha a mentalidade de escravo. E o que aconteceu? Eles andaram 40 anos em um deserto que poderiam ter atravessado em muito menos tempo. A murmuração nos faz andar em círculos, ela nos prende em um ciclo de insatisfação, de amargura e de falta de fé. Mas Paulo e Silas, mesmo na prisão, mesmo com os pés presos no tronco e com as costas feridas pelos açoites, não estavam agindo como escravos. Eles estavam agindo como filhos livres de Deus.
A oração deles não era um pedido desesperado, era uma declaração de fé. Eles estavam declarando que, mesmo com o corpo preso, o coração deles era livre. A oração deles era uma forma de dizer: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo que eu não entenda, eu confio. Mesmo que a dor seja real, a minha fé é maior. A murmuração olha para a circunstância. A oração olha para o Senhor das circunstâncias. Muitos de nós vivemos como um barco à deriva, sendo levados pelas ondas das reclamações. A cada problema, a cada desafio, a gente é jogado de um lado para o outro. Mas a gratidão, ela é o leme. A gratidão nos dá direção, nos dá propósito, nos faz focar no que Deus já fez e não no que ainda falta. A gratidão é o combustível da nossa fé. O versículo diz que Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos. Não era uma oração qualquer, era uma oração com canções, com louvor. O louvor é o ápice da gratidão. É a gratidão se transformando em som, em melodia, em uma oferta a Deus. Eles não estavam esperando a liberdade para louvar. Eles louvavam na prisão. Eles não esperaram a cura. Eles louvavam com as feridas. Eles não esperaram a vitória. Eles louvavam em meio à batalha. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, qual é o seu hino hoje? Qual é a sua canção? Você tem murmurado por algo que não tem, ou tem agradecido por tudo que Deus já te deu? Lembre-se, a gratidão não nega a dor, mas a eleva a Deus, confiando que Ele pode transformá-la em algo lindo. A gratidão é o caminho para a alegria, mesmo em meio à adversidade. Ela é a chave que destrava a nossa bênção. Agora, preste muita atenção. O mais incrível do versículo é o que acontece logo depois. O versículo 26 continua a história. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você entende a profundidade disso? O que Paulo e Silas fizeram não foi só uma oração pessoal. A oração deles foi um ato profético. A oração deles não só os libertou, mas também sacudiu a prisão, abriu as portas e soltou as correntes. O som da adoração, o som da gratidão foi mais poderoso que as paredes de pedra e as correntes de ferro. E eu quero que você entenda de uma vez por todas que a sua oração tem o mesmo poder. Quando você se recusa a murmurar e escolhe orar e agradecer, você está sacudindo as estruturas que te prendem. Talvez a sua prisão seja a dívida que te sufoca, a doença que te consome, a solidão que te aperta, a falta de propósito que te desanima. Você já tentou de tudo e nada mudou? Eu quero te dizer, a oração de gratidão pode ser o terremoto que você precisa. Ela não só liberta você, mas também pode libertar as pessoas ao seu redor. A oração de Paulo e Silas libertou a todos. A sua oração pode libertar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua vizinhança. Não permita que a murmuração te impeça de ver o poder de Deus agindo na sua vida. A murmuração é o câncer da alma que nos impede de florescer, de caminhar em direção à terra prometida. A oração é o escudo da alma, a gratidão é o leme e a fé é o motor que nos leva para a vitória. Meu amigo, minha amiga, agora é o nosso momento. É o momento de você fechar os olhos do seu coração e se colocar diante de Deus. Eu quero te convidar a dar um basta na murmuração e a começar uma nova estação de oração e de gratidão. Eu quero que você, assim como Paulo e Silas, comece a declarar que o seu coração é livre, não importa o que as suas circunstâncias digam. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença neste momento. Nós reconhecemos a Tua soberania. Tu és o Deus que tudo pode, o Deus que nos ama, o Deus que nos libertou. Tu és o Deus que faz tremer a terra com o som de uma oração. E, Senhor, nós confessamos diante de Ti que a murmuração tem sido uma prisão na nossa vida. Nós confessamos que a reclamação tem roubado a nossa paz,
tem nos afastado da alegria e tem nos impedido de ver as tuas bênçãos. Nós entregamos a ti, neste momento, cada hábito de murmuração. Entregamos as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas incertezas. Entregamos a ti a nossa falta de gratidão, a nossa falta de fé. Pai, perdoa-nos por cada vez que murmuramos. E agora, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, a tua libertação. Nós pedimos a tua paz que excede todo o entendimento. Nós te pedimos um coração grato, um coração que louva, um coração que te adora mesmo em meio às tempestades. Que a murmuração seja silenciada e que a oração de gratidão comece a ser a nossa voz. Nós declaramos que somos livres, declaramos que a nossa alma é livre. Declaramos que os alicerces das prisões que nos aprisionam estão sendo abalados neste momento, porque cremos que o som da nossa oração move a tua mão. Nós cremos que a nossa oração tem o poder de abrir as portas e soltar as correntes. Cremos que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, e declaramos que a vitória é nossa, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra na sua vida. Eu creio com toda a minha fé que a partir de hoje a sua história com a murmuração vai mudar. Que a sua oração, a sua gratidão e o seu louvor se tornem as ferramentas que abalam as estruturas e te libertam de toda e qualquer prisão. Que você possa, a cada dia, escolher a voz da fé em vez da voz da reclamação. E que a paz que oramos agora esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. Receba a bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E se essa palavra tocou o seu coração e te abençoou, eu quero te convidar a fazer algo que é mais do que um clique, é um ato de fé. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir essa oração. Envie esse link para um amigo, para um familiar, para um colega de trabalho. O ato de compartilhar é o ato de abençoar a vida de outra pessoa. E não vá embora ainda. Eu preparei uma oração especial para você no vídeo que está aparecendo na sua tela. Continua conosco e permite que a palavra de Deus continue a transformar a sua vida. A gente se encontra lá. Fique com Deus.